Pessoal, vamos lá, vamos retomar os estudos então. Vamos iniciar com a frente A, no estudo de cinemática, o capítulo 3 da apostila. Esse capítulo 3, ele se inicia na página 41. Bom, olha só, a gente começou ele em sala de aula, né? Nós falamos de alguns conceitos bem importantes na cinemática. Então, os conceitos mais importantes que nós temos são, o primeiro deles é de ponto material. O ponto material é aquele objeto, vejam, na cinemática é importante que eu despreze as dimensões do objeto, senão os cálculos vão ficar muito complexos. Então, o ponto material, ele representa um objeto, mas ele despreza as suas dimensões. Então, as dimensões são desprezíveis. O que é um referencial? Referencial é um ponto no qual se verifica a variação de posição de um corpo. Então, eu estou nesse ponto, eu estou verificando, por exemplo, que no ponto A ele saiu do ponto A, depois ele foi para o ponto C, para o ponto D e para o ponto E, por exemplo. Bom, quando eu verifico que o corpo mudou de posição com o passar do tempo, né, eu digo que ele está em movimento. Então, referencial é todo ponto ou relação ao qual se verifica uma variação de posição, ou seja, um movimento. Posição. Posição consiste em um marco de distância mesmo, efetivamente, é um ponto. Em relação ao referencial, então vejam, se eu chamo esse ponto de partida e esse ponto de chegada, esse para mim é o S0, é o ponto onde inicia o movimento, e o ponto de chegada é o meu S. Então, o ponto de partida é meu S0 e o meu ponto de chegada é o meu S. O que é a diferença entre vetor, deslocamento e distância percorrida? Deslocamento é um vetor, tá? Então, ele só se preocupa com a posição final e com a posição inicial. Ele não se preocupa com o trajeto, só com a posição final e a posição inicial. Distância percorrida se preocupa com todo o trajeto. Imagine que eu saio de um ponto e vou a outro. Claro que se eu sair de um ponto e ir até o outro por uma única trajetória, mas veja, eu posso fazer infinitas trajetórias. Eu posso ir em linha reta, eu posso ir fazendo curvas, né? Por exemplo, a gente sabe que de um ponto a outro nem sempre a gente consegue ir por uma linha reta. Então, o deslocamento e a distância percorrida são coisas diferentes. Eu vou mostrar no próximo slide. Esse é um exemplo entre deslocamento e distância percorrida. Vejam só. O deslocamento, então, é o D maiúsculo aqui, é a diferença entre o ponto final e o ponto inicial, né? O ponto inicial é o ponto A, ponto final é o ponto B. Então, o deslocamento é a diferença entre o ponto final, 16, e o ponto inicial, 0. Então, o deslocamento é 16. O que é a distância percorrida? É tudo que ele percorre. Então, ele percorreu 16 metros também. Agora, vamos pensar o seguinte. Imaginem que ele foi e voltou. Se ele foi e voltou, vejam, o meu deslocamento vai ser 0, porque o deslocamento é a diferença entre a posição final menos a inicial. Se a posição inicial foi o ponto 0 e a posição final foi o ponto 0, o deslocamento é 0. Mas a distância percorrida não é 0, é 16 mais 16, 32. Então, essa é a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Deslocamento só se preocupa com a posição final e a posição inicial. Bom, trajetória. Trajetória, então, é a linha imaginária feita pelas sucessivas posições do objeto. Então, o objeto passou em vários pontos. Quando eu ligar esses pontos, eu vou ter a trajetória. Na física, a trajetória pode ser de vários tipos. Em linha reta, chamada de retilínea. Em linha curva, chamada de curvilínea. Circular, helicoidal, elíptica, parabólica. E temos outras ainda, tá? Não se limita a essas daqui. Bom, cuidado com a trajetória, porque a trajetória ela depende do observador. Eu trouxe aqui um exemplo. Para um observador na Terra que olha um avião soltar um objeto, pode ser qualquer objeto, para o observador da Terra, a trajetória desse objeto que o avião soltou é uma parábola. Para o piloto, é uma linha reta e vertical. Então, se eu estou olhando daqui, de dentro do avião, esse objeto está fazendo uma linha reta até o Sol. E já para o observador da Terra é uma parábola. Então, cuidado, que a trajetória depende do referencial, depende do observador. Isso é uma coisa muito importante, tá? Velocidade. Velocidade é também conhecida como medida de rapidez. Eu tenho o que a gente chama de velocidade média, que é a distância percorrida pelo objeto num determinado tempo. E isso também é chamado de rapidez. Obviamente, no sistema internacional, a velocidade é metro por segundo, né?
é dividir distância por tempo. Só que eu tenho que cuidar, porque existe um conceito de velocidade, que é o conceito de rapidez, e existe o conceito de velocidade escalar média, onde eu levo em conta o vetor deslocamento. A gente acabou de ver que em muitas situações o deslocamento e a distância percorrida são diferentes. Então, na velocidade escalar média, o que eu devo usar é o deslocamento, ou seja, é a diferença entre a posição final e a posição inicial, tá? Dividido pelo tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Obviamente que vocês já sabem, né? A velocidade escalar média também é medida em metros por segundo, que é a unidade do sistema internacional. Porém, nós temos uma unidade muito usada, que é o quilômetro por hora. Sempre que a gente precisar transformar, para sair de metro por segundo e passar para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Então, se eu tiver 10 metros por segundo, e quero saber isso em quilômetro por hora, é só multiplicar por 10,6, que vai dar 36 quilômetros por hora. Se eu quiser saber o contrário, quiser saber, eu tenho 36 quilômetros por hora, quero saber em metros por segundo, eu divido por 3,6, vai dar 10 metros por segundo. Tem um outro conceito muito importante, que é a chamada velocidade instantânea. A velocidade instantânea é a velocidade que foi medida naquele instante de tempo. Quem que mede isso? O velocímetro. Quando eu olho para o velocímetro do carro, ele mede exatamente a velocidade naquele instante de tempo. Percebam que quando eu estou dirigindo um automóvel, ele não fica sempre com a mesma velocidade, porque o velocímetro mede a velocidade naquele instante de tempo. Então, no próximo instante de tempo, já vai estar com outra velocidade. Bom, existe uma propriedade matemática chamada de limite. É um operador matemático, assim como a divisão, a subtração, onde eu consigo determinar a velocidade instantânea. Nós não vamos vê-lo nesse momento, mas mais para frente nós vamos vê-lo. Bom, aceleração. Cuidado que essa aceleração que a gente conhece e trabalha muito, que é o ΔV sobre ΔT, também é conhecida como aceleração tangencial. E nós vamos entender o porquê do tangencial mais para frente. A princípio, eu só gostaria que vocês lembrassem que a aceleração que nós calculamos é a chamada aceleração tangencial. Quando eu falar em outros tipos de aceleração, como aceleração centrípeta e tudo mais, e aí nós vamos analisar com profundidade o que é a aceleração tangencial. Num primeiro momento, só quero que vocês lembrem que essa aceleração que vocês calculam, ΔV sobre ΔT, é conhecida também como aceleração tangencial, que é a taxa de variação da velocidade, ou quanto a velocidade varia, num determinado instante de tempo. O que é essa variação de velocidade? É a velocidade final menos a inicial. O que é um instante de tempo? O tempo final menos o tempo inicial. Lembrando que aqui em cima eu estou com uma unidade de metro por segundo e vai ser dividida por uma unidade de segundo. Portanto, a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Também tem um conceito importante em aceleração, aceleração instantânea, mesma coisa que velocidade instantânea. É a aceleração medida no exato instante de tempo. Se a gente tivesse um aparelho para medir essa aceleração, precisaríamos de um chamado acelerômetro, tá? Aqui saiu errado, tá? Para medir a aceleração. Precisaríamos então de um chamado acelerômetro, tá? Existe esse tipo de equipamento? Sim, existe, mas nós não temos no dia a dia um específico para demonstrar para vocês. Não é como o velocímetro que tem no carro, né? Bom, e também que essa aceleração instantânea, a gente usa um operador matemático chamado de limite para medi-la também. Bom, como é que a gente classifica os movimentos? Primeiro, nós classificamos os movimentos, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Todo movimento que for progressivo é porque sua velocidade é positiva. Todo movimento que for retrógrado é porque a sua velocidade é negativa. Nós sempre classificamos o movimento, a primeira palavra de classificação vem da velocidade. Então, eu olho para um objeto e ele está com uma velocidade positiva. Eu já sei que o movimento é progressivo. Se eu olhar para um objeto, o que é velocidade positiva? Velocidade positiva é a favor da trajetória. Veja, a trajetória está aqui, ó, e a velocidade está no mesmo sentido da trajetória, por isso, progressivo. Quando o movimento ele é retrógrado, a velocidade é negativa. O que é negativa? Vejam que a trajetória é positiva e a velocidade é negativa, portanto, ele é retrógrado.
Bom, primeira classificação é quanto à velocidade. A segunda, eu tenho que analisar. Se o movimento for acelerado, é porque o sinal da velocidade e da aceleração são iguais, tanto positivo quanto negativo. Ó, dois sinais iguais é progressivo, acelerado. Os sinais são iguais, ele será acelerado, mas cuidado, primeira classificação é quanto à velocidade, então é retrógrado, acelerado. Agora, se eu estiver classificando esse movimento quanto à velocidade, ele é progressivo, porque sua velocidade é positiva. Porém, ele é retardado porque o sinal da velocidade e o sinal da aceleração são diferentes, portanto, é retardado. Quanto ao sinal da velocidade, esse cara aqui tem velocidade negativa. Se é negativa, já é retrógrado. Agora vamos analisar se é retrógrado acelerado ou retardado. Se for retrógrado acelerado, os dois sinais são iguais. Se for retrógrado retardado, os sinais são diferentes. E ele é diferente, portanto, é retrógrado retardado. Vejam, onde é que eu observo esse tipo de movimento? Olha só, velocidade positiva e aceleração positiva. Então, pela velocidade ele é progressivo e os dois têm o mesmo sinal, progressivo acelerado. Onde é que eu observo isso? No carro. Estou aumentando a velocidade, aceleração positiva, velocidade positiva. Onde é que eu observo esse tipo de movimento? Velocidade positiva, progressivo, porém retardado porque os sinais são diferentes. Não é retardado porque a aceleração é negativa, porque os sinais são diferentes. Onde é que eu observo isso? Numa freada. Eu estou freando, por mais que o carro continue indo para frente, mas a minha aceleração é para trás. Retrógrado acelerado. Onde é que eu observo esse tipo de movimento? Retrógrado acelerado. Eu observo quando eu deixo cair um objeto no chão. Quando eu deixo cair um objeto no chão, a aceleração é negativa e a velocidade também é negativa em relação a mim, ao meu referencial. Onde é que eu observo esse tipo de movimento? Retrógrado, que a velocidade é negativa, e retardado, onde a aceleração é positiva. Quando eu jogo um objeto para cima. Quando eu jogar um objeto para cima, eu vou ter esse tipo de configuração. A velocidade vai ser positiva e a aceleração negativa. Bom, então, e tem uma outra observação que a gente tem que fazer aqui embaixo. Ó. Eu até coloquei aqui embaixo. Se a velocidade for constante, o movimento é classificado como uniforme. Então, se a velocidade não muda, o movimento é uniforme. E se ele for uniforme, a aceleração é zero. Então, não entra nessa classificação. Essa classificação aqui é para movimentos que têm velocidade e aceleração. O movimento que tiver só velocidade, ele é dito uniforme. Portanto, não entra nessa classificação. Bom, gente, a professora vai trazer os exemplos dessa aula para vocês na próxima apresentação.